Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, deixa eu compartilhar com vocês algo também. Você pode tomar o assento, sim. Deixa eu ler um texto. Nosso tema de hoje à noite é ação de graças. Mas eu gostaria de intitular esse momento dessa palavra que eu vou ler e compartilhar algo sobre ela com vocês em alguns minutos, breves minutos. Eu gostaria de compartilhar: Deus restaura nossa vida. Amém? Por isso, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Porque se porventura não fez tudo o que você queria, uma coisa é certa: Deus fez muita coisa ainda pela sua vida. Se Ele não fez tudo o que você precisava, que você achava que precisava, que você, como ser humano, disse: eu preciso, Senhor, e eu quero. Se Ele não fez tudo, ainda assim, Deus agiu poderosamente na sua vida, na minha vida, em nossa vida. Se de tudo não deu certo ainda, todos os planos, saiba que Deus, de alguma forma, está trabalhando ainda para que você conquiste e para que você veja acontecer aquilo que você tem planejado. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus tem te dado força e Ele não está mantendo você aqui à toa. Existe um propósito para a vida. Amém? Existe um propósito para a vida. Deus restaura a nossa vida, Deus restaura a nossa sorte, Deus é bom em todo o tempo. E para isso eu quero ler o Salmos 126. Eu quero ler versículos de 1 a 6, que é o texto do Salmo 126, e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela, mas é muito importante sempre que você tenha a sua Bíblia, que você acompanhe a sua Bíblia, na sua Bíblia, né? E que você nunca deixe de manusear essa palavra. Amém? Que essa palavra ela esteja não só na tua mão, mas esteja no teu coração. Amém? Que você use todos os recursos possíveis e que você tem, mas que você nunca deixe de manusear a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a Bíblia, esse livro, né, organizado para facilitar a sua vida, né, para ler as revelações de Deus. Salmo 126, versículos de 1 a 6 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Glória a Deus! Quem aqui já teve um sonho e parece que você sonhou a noite toda e daqui a pouco o despertador começa a tocar e você levanta e você percebe que era um sonho, mas você diz: eu queria voltar, fechar os meus olhos e continuar sonhando. Não é? Quantas pessoas tiveram tantos sonhos e têm tantos sonhos que quando eles acordam, eles percebem
que era apenas um sonho, mas a vontade era voltar a dormir para ver se sonhava novamente e se podia sentir novamente o prazer que ele estava sentindo naquele sonho. Foi mais ou menos assim que o povo de Deus se sentiu ao sair do cativeiro. Esse texto está falando de um povo que estava 70 anos em cativeiro, no cativeiro babilônico. E foi mais ou menos isso que aconteceu com eles, só que não era apenas um sonho passageiro, era uma realidade. Por isso que o texto diz que eles estavam como quem sonha. Eles estavam como quem sonha, porque o prazer era imenso, só que ali não era apenas um sonho, eles estavam vivendo realmente uma bênção, uma graça de Deus de libertá-los, de livrá-los do cativeiro. E eles estavam percebendo ali que Deus estava restaurando realmente a sorte deles. Deus estava mudando aquela história. Esse salmo, ele é um cântico de ação de graças pela volta do cativeiro, do povo saindo do cativeiro. Aquilo que era bom demais para se acreditar, que parecia ser um sonho. E às vezes tem coisas em nossa vida que parece ser bom demais, mas quando nós servimos a Deus e temos fé em Deus, a nossa fé é ativada por Deus e em todo tempo Deus sacode a nossa fé. Nós sempre acreditamos que aquilo que parecia impossível, Deus realmente está fazendo. Eu já contei algumas vezes aqui para vocês, não sei se todos lembram mais, ou se todos já ouviram, mas eu tinha uma pessoa que caminhava no nosso ministério, caminhava com a gente, do nosso lado, e um dia aconteceu uma bênção na vida dela, e ela estava tão decepcionada, essa pessoa estava tão decepcionada, que ela não acreditava mais em algumas coisas, em coisas boas acontecendo na sua vida. Lembra de Pedro? Quando ele viu, não é, ou foi andar sobre as águas, ele afundou, porque ele já não acreditava mais que naquele momento aquilo podia acontecer. E os discípulos estavam no barco, e quando Jesus estava andando sobre as águas, eles pensaram que era o quê? Um fantasma. Porque às vezes a vida proporciona para a gente o seguinte: você está vivendo tantas provas, tantos desertos, tantas dificuldades, que quando chega a bênção você pensa que é um fantasma, ou seja, é uma mentira, é alguma coisa que não pode acontecer. E essa pessoa, aconteceu algo bom com ela, e ela disse para mim: pastor, está muito bom para ser verdade. No mesmo tempo eu disse: olha aqui, você acredita no Deus que você serve ou você não acredita? Você serve um Deus verdadeiro ou você não serve? Você serve um Deus que ainda opera milagres ou não? Você serve um Deus que ainda cura enfermos ou não? Você serve um Deus que ainda opera maravilhas ou não? E ela disse que sim. Eu falei: então nunca mais você repita isso, pelo menos na minha frente. Porque se nós servimos a Deus, é inadmissível que nós achamos que está muito bom para ser verdade. Uma pessoa que serve a Deus, ela sabe viver na prova e ela sabe viver na bonança. Ela sabe viver na fartura e ela sabe viver na escassez. Porque a nossa segurança não é um homem, nossa segurança não é uma pessoa, nossa segurança não é o sistema, a nossa segurança é o Senhor da nossa vida. E é por isso que eu tenho motivos de sobra para estar aqui hoje à noite, celebrando ações de graças.
celebrando a ação de graça, para celebrar a ação de graça para mim, é algo realmente comum, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Nós não devemos hoje à noite estar fazendo nada extraordinário aqui, porque deve ser comum agradecer a Deus, porque é comum o Deus que nós servimos fazer coisas boas em nossa vida. Ainda que esteja tudo de cabeça para baixo, ainda que esteja muitas coisas ruins acontecendo, deixa eu te dizer uma coisa, muito mais coisas boas estão acontecendo do que as ruins. Você acredita nisso? Se você não acredita, começa a olhar para as coisas boas. Porque tem gente que não consegue ver coisas boas porque elas só olham para coisas ruins. E o ser humano, ele é tendencioso a se inclinar para coisas ruins. E as coisas ruins surtem muito mais efeito na sua vida, por isso que a vida fica ruim, por isso que tudo é mal. Então, se você não tem motivo para agradecer a Deus, aprenda hoje com ação de graças, que você deve ter motivos para agradecê-lo, porque quem está respirando aqui? Tem alguém respirando aqui, sim ou não? Então, meus amados, já é um motivo da bênção de você agradecer por essa bênção. É fôlego de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Aleluia! É motivo de agradecer a Deus. Esse povo, agora, olhando para aquilo que parecia ser impossível, parecia-lhe um sonho, aqui nós veremos não apenas que Sião permanece, mas que a sua alegria retorna depois da angústia. Pessoas felizes, para quem subia, era um cântico, era motivo de alegria. Cada parada daquele povo era um hino. E aqui o que confia se torna um semeador. A fé deles foi agitada, a fé deles foi sacudida, porque aqueles que vivem em cativeiro, aqueles que estão presos, talvez não achem motivo para cantar, talvez não ache motivo para jubilar, talvez não ache motivo para aplaudir, talvez não ache motivo para glorificar, mas esse povo, em cada momento onde eles paravam, era um hino, era um cântico, era algo que exaltava a Deus, porque a fé deles agora foi sacudida, foi balançada, porque eles obtiveram uma bênção presente, uma bênção de retornar para a sua realidade. E agora, através da gratidão que esse povo tem, eles asseguram a gratidão a Deus com a sua semeadura. E Deus assegura o resultado da semeadura com a colheita, porque é assim que Deus faz. Você, com a tua fé agitada, com a tua fé em dia, com uma fé agressiva, que exalta a Deus em todo o tempo, uma fé que te faz semear, uma fé que te faz andar com Deus, uma fé que te faz acreditar no invisível, uma fé que te faz acreditar naquilo que você não está vendo, mas que você sabe que está presente. Essa fé te faz semear, e o resultado dessa semeadura é a colheita. Foi o que aconteceu com esse povo. Esse salmo, ele se divide em 4 partes. Ele se divide numa narrativa, num cântico, numa oração e numa promessa. E Deus trabalha em todo o tempo. E Deus se move em todo o tempo em favor desse povo.
Põe aqui, por favor, versículos 1 e 2. Aqui está uma narrativa do texto. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, éramos como os que estavam sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Depois dessa narrativa, aparece um cântico, versículo 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E há uma oração, versículo 4. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul, ou como as torrentes no Neguebe. E agora, uma promessa, no versículo 5 e no versículo 6. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aqueles que saem chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Aleluia. Havia uma promessa. Havia uma promessa para esse povo. Uma promessa de que mesmo que eles estivessem chorando, Deus os faria voltar com júbilo, trazendo os seus feixes. É assim que Deus, o nosso Senhor, faz. Esse povo tinha sido preso, tinha sido levado cativo. Você deve conhecer a história. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. E a partir daí começa a acontecer algumas situações, algumas tragédias, até desobediência, e o povo é levado para o cativeiro. Mas um dia Deus, depois de 70 anos, Deus livra esse povo. E esse povo que semeou com lágrimas, esse povo que semeou chorando, eles voltaram com júbilo, com alegria, porque o Deus da vida restaurou a vida desse povo. O Deus da vida restaura a sua vida, a tua vida. O Deus da vida restaura a tua vida, porque Ele é bom e é por isso que estamos alegres esta noite. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre.